Fala pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre só pra você, onde aqui é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes. Tarde de quinta-feira, dia 11 de março de 2021. Claro e óbvio que o assunto é a provável, eu diria, a confirmada paralisação do campeonato estadual, que daqui a pouquinho, por volta de 1 da tarde, deverá ser anunciada aí e oficializada pelo governador aqui do estado de São Paulo, João Dória. E eu tenho dito aqui o seguinte, não dá para ser hipócrita. O futebol do campeonato estadual é o futebol mais testado. O futebol do campeonato estadual de São Paulo é aquele que tem as maiores e mais importantes preocupações com todos os protocolos de segurança. Então, eu não estou aqui defendendo que o futebol tenha que ser bandeira, o futebol tem que ser exemplo, porque se acontece a paralisação do futebol, nós estamos dando o exemplo que as coisas não estão boas. Espera um pouquinho, você quer exemplo maior e melhor de que as coisas não estão boas quando você tem mais de 270 mil mortes? Você quer exemplo maior do que ontem temos batido o recorde de número de mortos no Brasil? Isso é que é exemplo. O futebol tem que fazer parte de um contexto como é a nossa vida. O futebol faz parte da nossa vida, nada mais do que isso. Ontem, o governador João Dória tinha ficado de anunciar que muito provavelmente a cidade e o estado de São Paulo passariam da fase vermelha para a fase roxa. Aí o Lula faz um discurso que é dos mais importantes discursos dos últimos anos, até porque fazia bastante tempo que ele não falava, e com a sua capacidade, tem muito de populista? Sim, tem muito de populista, mas tem muito de capacidade na verve, tem muito de capacidade na maneira como conduz as suas ideias, e é difícil contrapô-los. Depois, ou contrapô-las, já que são ideias. Depois daquilo que aconteceu ontem, o Dória usa a entrevista coletiva para não dizer absolutamente nada e remarca a entrevista coletiva para hoje. Deve começar por volta de 12 horas e 45 minutos e, claro, sempre com aqueles agradecimentos todos, sempre com aquela história toda. E eu não gosto quando o protagonista é o político e não aquele que governa o estado de São Paulo. Eu não gosto quando a saúde deixa de ser a protagonista para que os interesses políticos paralelos passem a ser mais importantes. Essa é uma questão que eu coloco assim muito claramente em relação a todos os meus ouvintes e as minhas ouvintes. Elia, você então é contra a paralisação do futebol? Não, eu sou contra a paralisação do campeonato estadual de São Paulo. Por conhecer os protocolos da Federação Paulista de Futebol, por saber como esses jogadores estão sendo testados, as suas comissões técnicas, pelos deslocamentos serem feitos de ônibus. Eu sou a favor, sim, da paralisação da Copa do Brasil, onde a gente tem uma competição onde as locomoções, onde as distâncias ultrapassam 3.000 quilômetros. Imagine então uma equipe que tem que viajar 3.000 quilômetros para ir, 3.000 quilômetros para voltar. Olha só o tempo que esses caras vão estar em aeroporto, o tempo que esses caras vão estar em avião. Aí não tem teste para quem tá no avião, não tem teste para quem tá sentado do lado, não tem teste para aeromoça, não tem teste para quem vem querer tirar uma foto com o jogador que tá ali no saguão do aeroporto. Aí é complicado. Aí eu sou a favor da paralisação. A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, de maneira pelo menos atuante, eu sou contra essa decisão, mas ela foi atuante, ela veio com todo o retrospecto, com todo o histórico de como os testes são realizados, de como a competição tem os seus protocolos, de como é feita a viagem, de como é estruturada a competição para manter a Copa do Brasil. Essa foi a decisão que a Confederação Brasileira de Futebol tomou. Eu sou contra essa decisão. Eu acredito que a Copa do Brasil deveria ser paralisada. Da mesma maneira que sou contra a paralisação do Campeonato Estadual de São Paulo. Repito, esta é uma posição pessoal, não tem absolutamente nada a ver com aquilo, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Ela é uma questão pessoal, com base nos protocolos da Federação Paulista de Futebol e, acima de tudo, com base nos deslocamentos. Eles são preponderantes neste momento. Tem deslocamento longo?
Tem deslocamento de avião? Tem necessidade de integração? Muito cuidado. Não tem, você pode fazer com que o futebol seja disputado. O futebol não é bandeira de hasteamento. O futebol não tem que sair, porque o futebol para, então o mundo está parado. O futebol parou para dar exemplo de que as coisas não estão boas no Brasil. As coisas não estão boas por conta da Covid-19, porque 270 mil pessoas perderam as suas vidas. Não é porque o futebol está jogando ou o futebol não está jogando.